Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, escritora, autora do livro Crianças Sem Limites, diretora pedagógica do mundoemcores.com, nossa escola online de pais, professores, e mãe do Petrus, de 6 anos. Bom, se você já acompanha o canal, você sabe que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo, então hoje é quinta, dia do nosso vídeo de quinta. Muito bem, eu queria comentar hoje sobre o seguinte: com essa educação diferenciada que eu proponho, com esse olhar afetivo sobre a criança, sobre a infância, existem algumas pessoas que acabam confundindo com uma educação que não tem controle, que não tem correção, que não tem. Embora sejam palavras que eu não gosto muito de usar, controle e correção, eu queria dizer que a firmeza, em alguns momentos, ela é fundamental e necessária para a educação. A gente como mãe, a gente como pai, a gente precisa se apropriar da autoridade que a gente tem ocupando esse papel. E isso a gente não consegue através do que a gente fala, através do que a gente coloca para a criança de uma maneira agressiva. Isso beira o autoritarismo. A autoridade, ela é conquistada por uma posição que a gente já tem e que, à medida que a gente respeita a nossa criança, escuta e negocia com ela, né, mas mostrando firme quem é que realmente está ali como figura de autoridade, de condução, de orientação, a nossa criança sabe que a gente é a autoridade. A gente não precisa ficar reafirmando quem manda aqui sou eu, porque eu sou tua mãe, esse tipo de coisa, entende? Então eu queria falar sobre duas coisas que em hipótese alguma podem acontecer e serem permitidas de continuarem acontecendo e que a gente precisa se posicionar desde que a nossa criança é muito criança. A primeira delas é: nunca a gente pode admitir chamar o nome da nossa criança e a nossa criança não virar para nos atender. Veja bem, se você tem uma criança de 1, 2 anos, ela é muito bebê ainda, ela pode não estar entendendo que a gente está exatamente querendo dizer alguma coisa. Agora, a partir de 2 anos, né, a criança já sabe muito bem o nome dela, ela está ali. A gente chamou, você percebeu que ela ignorou o teu chamado? Não porque não ouviu, não porque não. Peraí, para tudo, chama essa criança e fala: filho, quando a mamãe chamar, para o que está fazendo e olha o que a mamãe vai te dizer. Não pode ser possível que a mamãe te chame e você não vira para ouvir a mamãe. E isso tem que ser falado, tem que ser expresso com firmeza, com seriedade. A criança precisa saber que você está falando sério com ela, que isso é importante. Quando eu permito que eu chamo e que a minha fala fique no vazio e que a criança não vire para me ouvir, que tá tudo bem, eu tô acabando de perder o respeito, porque isso é desrespeito, a criança não virar quando a gente chama. E é óbvio que eu tenho que também me cuidar em relação a isso. Eu não posso ignorar o chamado da minha criança. Se a minha criança me chama e eu continuo falando com a outra pessoa que eu tô conversando sem dar atenção a ela, eu não tenho moral para fazer isso. Se a criança me chama e eu continuo no celular sem levantar os olhos para ela, eu não tenho moral para fazer isso. Então veja que sempre o que eu vou, né, pedir que a criança faça, eu também preciso, obviamente, ser modelo, ser referência nisso. E uma outra coisa que eu não posso permitir em hipótese alguma na vida é a agressão da criança em relação a mim. Ela não pode acontecer nem verbal e nem fisicamente. Então, se a criança vem para me agredir, bater, chutar, falar comigo grosseiramente, ela precisa dar conta disso. Eu preciso parar tudo e falar muito sério com a minha criança. Olha só, isso que você fez não é adequado. A mamãe não vai aceitar esse tipo de conduta. Não é assim que fala com a mamãe. Não é assim que faz com a mamãe. Isso não pode acontecer. E eu preciso conseguir ter essa firmeza nos momentos necessários. Eu não preciso bater de volta.
Eu não preciso, mas eu preciso ser firme. E a minha postura firme dizer, não é assim que nós conduzimos. Não é assim que nós nos tratamos. Nesta casa nos tratamos com respeito. E isso precisa ser firmado com a criança desde sempre. Então, só para ficar claro, que mesmo com toda a leveza que eu gosto de trazer, com toda a afetividade que eu acredito piamente ser necessária haver na educação e na relação mãe e pai e adulto, criança, né? Mãe, pai e filho e adulto e criança de maneira geral, eu acredito que é necessário que a gente use da firmeza para que a gente consiga estabelecer realmente o devido lugar das coisas. E eu te digo, se você conseguir fazer isso nos primeiros desrespeitos que a criança porventura apresentar, você não precisa fazer mais depois. Se você conseguir colocar realmente a firmeza da forma adequada naqueles momentos, você não vai precisar ficar fazendo isso depois. Se você não conseguir isso, se você ficar sempre com peninha, com dozinha, não vai rolar, você vai ter dificuldade depois de se fazer ouvir, de se fazer respeitar. Então veja, se a gente também muitas vezes não precisa a gente se tratar, a gente buscar ajuda para conseguir estabelecer as firmezas, as posturas adequadas, tá? Em alguns momentos, eu me lembro de uma vez que a gente estava viajando e que eu estava lá, como costumo fazer, tentando contemplar também todas as necessidades do meu filho, do Petrus, e assim como tentava atender também as nossas, dos adultos e tal, mas tínhamos feito já muitas coisas por ele, já tinha ido num lugar que ele queria, já tinha comprado alguma coisa que ele queria, enfim, já tínhamos feito várias coisas por ele, era época de Natal, então ele já tinha ganho vários presentes dos parentes que estávamos visitando. E em um determinado momento, sentado à mesa para um almoço, alguém colocou no prato dele, olha, experimenta isso daqui, enfim, colocou lá no prato dele algo que ele não gostava. E ele meio que deu começou a chorar, fazer um escândalo na mesa, aquilo que a gente fica com vergonha, né, da criança fazer em público. E eu chamei ele num canto e falei muito firme com ele, falei, olha só, garoto, a gente tá aqui, a gente já fez isso, a gente tem que lembrar às vezes da criança das coisas. A gente já fez isso por você, a gente já foi nesse lugar que você queria, você já ganhou isso, você já ganhou um monte de presente de outras pessoas. Olha só, não tá no script, no esquema, não tá adequado você ter esse tipo de reação. Presta atenção, você não quer comer o que foi colocado no seu prato, você deixa no cantinho. Agora, por favor, não me faça escândalo. Né? Isso é a idade de 5 anos, tá, gente? Para vocês entenderem. E a firmeza. E isso foi suficiente para que ele se recompusesse, voltasse à mesa e finalizasse o seu prato, não comendo o que não queria, mas sem fazer escândalo. Então, em alguns momentos, a gente precisa pôr os pingos nos is. A gente precisa conscientizar a criança das coisas que ela está tendo, né? Então, o que ela precisa ser, como ela precisa ser adequada em troca também daquilo tudo que ela recebe, que ela tem, né? Entende? É uma via de mão dupla, né? E a gente precisa em alguns momentos ser firme com a criança para trazer ela à realidade. E eu não tô falando para dar esporro, para dar bronca, para fazer escândalo também, senão a gente faz um escândalo em cima do escândalo da criança. Não faz sentido. Mas em alguns momentos a firmeza para falar, ó, aqui é o caminho. Volta para cá. Tá bom? Então, para que fique claro, eu vejo alguns comentários de algumas pessoas nos vídeos dizendo é por isso que o país está assim, é por isso que as pessoas estão loucas, descontroladas, nanana. Não é isso. A firmeza é importante em alguns momentos, sim. E talvez com tanta campanha que eu faço pela afetividade, algumas pessoas acabam confundindo e achando que eu estou excluindo a firmeza da educação, e não é verdade. Um beijo grande, que Deus abençoe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos, indique para outras famílias que possam precisar. Que Deus abençoe a todos, um beijo grande e até a próxima. Se você não curtiu ainda, curta Isa Minatel no Facebook, isaminatel.coach.família no Instagram, canal Mundo em Cores também nas redes sociais, Instagram e Facebook, e a gente vai se falando. Tem o livro também, Criança Sem Limites, que se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima.